Olá, tudo bem? Eu sou a tia Angélica, professora do terceiro ano. E na nossa aula de hoje falaremos sobre a paisagem, como ela se forma e como se transforma ao longo do tempo. Paisagem é tudo aquilo que podemos enxergar. É o conjunto de elementos que podemos perceber em um local e em determinado momento. A água, o ar, a luz solar, tá? E a vegetação natural são chamados de elementos naturais. Já os elementos criados pelo homem, como plantações, as máquinas, as construções e a iluminação elétrica, são chamados de elementos culturais. As paisagens podem ser classificadas em paisagem natural e paisagem cultural, ou também chamada de modificada. Vamos recordar esse assunto? Paisagem natural é quando a paisagem apenas apresenta elementos naturais, não teve nenhuma influência do homem. Já a paisagem cultural ou modificada apresenta elementos construídos ou modificados pelo homem. O ser humano realiza transformações nas paisagens para poder viver nesses espaços com maior conforto e comodidade. Tais modificações alteram paisagens naturais, acrescentando elementos como prédios, casas, viadutos, pontes, passarelas. As transformações das paisagens. Por meio do trabalho, o ser humano modifica a paisagem para poder obter recursos de que necessita. Se ele precisa de alimento, ele planta. Se ele precisa de um abrigo, ele constrói uma casa. E se ele precisa ir de um lugar para o outro, ele constrói estradas. Modificar a paisagem nem sempre é fácil. Muitas vezes encontra-se vários obstáculos que terão que ser superados para atingir aquele objetivo. Por exemplo, para ir de um lugar para o outro, foram sendo criadas diversas estradas, não foram? Para construir estradas, é necessário desmatar uma longa área, utilizar máquinas que tornarão o terreno plano para fazer o processo de asfaltamento, colocar as placas de sinalização para que a estrada permaneça transitável. As paisagens urbanas e rurais sofrem mudanças. No campo, as florestas podem ser derrubadas para dar espaço para a plantação de alimentos ou a criação de animais. Nas cidades, ruas são criadas, construções antigas são derrubadas para dar espaço para novas. Agora você observe o lugar onde você mora. Provavelmente você já presenciou alguma mudança, como a construção e a reforma de alguma casa, a melhoria de uma rua e outras coisas mais. A natureza também transforma a paisagem, você sabia? A ação do vento, da água, as erupções vulcânicas e os terremotos, por exemplo, modificam as paisagens. O vento desgasta os materiais que compõem as rochas e as modifica. A água da chuva provoca deslizamento de terras e também transforma a paisagem local. A água do mar, isto é, as ondas do mar, quando avançam sobre as rochas e a areia, eles modificam a paisagem. O terremoto, ele pode abrir buracos no chão e provocar transformações de paisagem e destruir cidades. Os vulcões, quando entram em erupção, eles liberam magma que, ao chegar à superfície e em contato com o ar, a magma resfria, endurece e se transforma em rochas, e que dá origem a novas formas de relevo. E as cinzas vulcânicas também mudam a paisagem e destroem plantações, prejudicando até mesmo o solo para os próximos plantios. As paisagens culturais e as paisagens naturais, que vêm sendo modificadas ao longo dos anos, se encontram na superfície da Terra, e é nela que o ser humano vive e realiza suas atividades. Atenção! O vento e a água levam milhares de anos para alterar a paisagem, mas as ações humanas não. Até a próxima!